Olá, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Aço e alumínio, a discórdia comercial entre Estados Unidos e China. Ministério da Agricultura define 10 áreas de abrangência dos serviços de fiscalização e inspeção federal. Deve chover hoje na maioria das regiões produtoras de Goiás. Cotações do milho continuam em alta no Brasil e no exterior. Qualidade das pastagens é um dos fatores que interfere diretamente na decisão do recriador. E você vai ver como anda o mercado de hortifrutis. O programa Agronegócio está começando. Autoridades chinesas afirmaram que a soja norte-americana deverá ser o principal alvo de retaliação do país após as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump na última semana sobre o aço e o alumínio, segundo informou a agência internacional Reuters. E ela informou a Associação Americana de Soja. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na semana passada ordens executivas, avançando para cumprir uma de suas promessas de campanha. A medida deve ter efeito dentro de 2 semanas, impondo uma tarifa de 25% em aço importado e 10% em importação de alumínio. No momento, México e o Canadá foram isentos da tarifa, mas Donald Trump disse que, dependendo de como as negociações sobre o NAFTA forem, esses arranjos podem mudar. As tarifas atingem em cheio a indústria brasileira. O temor de associações e demais instituições americanas ligadas ao comércio da soja já vem de algum tempo, desde que começaram a circular os boatos de uma guerra comercial entre os dois países. A China é responsável, afinal, por mais de 1/3 das exportações dos Estados Unidos e uma retaliação efetiva poderia comprometer severamente essa relação, trazendo ainda mais ajustes ao setor agrícola norte-americano. A portaria de número 266, publicada no Diário Oficial, define agora 10 áreas de abrangência dos serviços de fiscalização e inspeção de produtos de origem animal, o CIPOA, que antes eram atribuídos a cada superintendência do Ministério da Agricultura nos estados e também no Distrito Federal. O ministro Blairo Maggi explica que o Brasil foi dividido em 10 regiões diferentes e cada uma delas, um número de frigoríficos ficará subordinado. O titular da unidade terá a responsabilidade de conversar diretamente com os fiscais e com o público privado que demanda serviços. A modernização do Serviço de Inspeção Federal, de acordo com o ministro, ainda será complementada por um projeto de lei ou medida provisória submetido ao Congresso Nacional, assunto que disse já ter sido tratado com o presidente Michel Temer. Um novo regimento interno do Ministério ainda deve ser publicado para organizar as cadeias de comando e também o seu controle. As cotações do milho continuam em alta no Brasil e, no momento, também seguem em alta no mercado externo. Segundo pesquisadores do CPEA, a restrição vendedora e as incertezas quanto à segunda safra nacional e também à produção argentina impulsionam os preços de novos negócios. As elevações são observadas apesar do período de colheita da temporada de verão e dos bons volumes ainda em estoque. Entre os dias 2 e 9 de março, o indicador do milho Exalc BMF Bovespa, lá em Campinas, quem baliza o preço do milho, subiu 3,4%, fechando a saca R$ 41,00. Isso na quinta-feira, último dia 8. Foi o maior patamar nominal desde o dia 30 de setembro de 2016. E agora, vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter hoje tempo nublado, pancadas de chuva, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás.
Porangatu, 31 a máxima e 23 a mínima. Campos Belos, 32 a máxima e 23 a mínima. Ceres, 29 a máxima e 22 a mínima. Lusiânia, 27 a máxima e 21 a mínima. Jussara, 30 a máxima e 24 a mínima. Anápolis, 27 a máxima e 20 a mínima. Acreúna, 29 a máxima e 22 a mínima. Quirinópolis, 30 a máxima e 22 a mínima. Jataí, 29 a máxima e 21 a mínima. E Ipameri, 28 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que as cotações do milho continuam em alta no Brasil. Qualidade das pastagens é um dos fatores que interfere diretamente na decisão do recriador. E você vai ver como anda o mercado de hortifrutis. Nós voltamos já.